Shalom, shalom, glória a Deus, né? E hoje é terça-feira, né? Dia do entendimento, né? Vamos nos revestir com a É verdade. couraça da justiça e nos ligar às virtudes da Shalom do Senhor em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Nessa semana em que nós estamos falando, Senhor, das rodas e os movimentos proféticos do Senhor. Também, Senhor, nós te pedimos gentilmente que o Senhor venha a estar à vontade em nosso meio, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha ministrar a palavra, que não seja nós, Senhor, mas que seja o Senhor. Que o Senhor derrame o seu amor sobre nós nessa semana, através dessas palavras, em nome de Jesus. Também quero apresentar, Senhor, a pastora Silvia, diante do Senhor, para que ela seja, Pai, uma boca profética, Senhor, nessa semana, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor já está trabalhando no coração dela, tudo aquilo que o Senhor já tem derramado sobre ela, que ela possa liberar, que o Senhor fale Amém. conosco e que nós sejamos agraciados em nome de Jesus. E assim seja. Amém? Amém e amém. Amém. Então, nós Amém. estamos Amém. aqui hoje com a pastora Silvia, do Rio de Janeiro. Glória a Deus. Se apresente. Shalom, eu sou pastora Silvia Macedo, do Rio, também debaixo dessa cobertura da paternidade do apóstolo Éder, Gregório lá de Comodoro, um pouquinho longe, mas feliz por esse convite, principalmente porque vivemos na mesma dimensão, na mesma visão, no mesmo entendimento, não só do espírito do entendimento de hoje, da terça-feira, mas principalmente quando nós olhamos pelo olhar profético, o propósito de Ezequiel, nós entendemos tudo aquilo que nós temos aprendido durante toda essa caminhada de viver a eternidade aqui na Terra. Já viveu os planos e os projetos do Senhor. E eu fico muito feliz com o convite, porque é muito bom falarmos a mesma língua. Não é só ser filhos do Eterno, mas entender aquilo que Ele quer para nós. Amém? E já Amém. vou Então, vamos. declarar sobre a vida da apóstola Neide, sobre a Amém. vida do chamado, esse propósito, esse chamado, não só o mover e o movimentar das rodas de Ezequiel, mas Amém. esse Glória a Deus. novo tempo que está acontecendo na Rede Chema, mas principalmente na vida da pastora agora apóstola Neide e do pastor e o apóstolo Adriano, a presença do Amém. Eterno e esse Glória a novo Deus. degrau sobre a tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas vamos começar, né? Vamos começar. Quando a gente está falando do livro de Ezequiel, eu vou ler assim só alguns primeiro versículo que fala assim: a visão de Ezequiel e dos quatro seres viventes. Ora, aconteceu no 30º ano do quarto mês, no dia do quinto mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Lá mais à frente, Ezequiel vai falar no Ezequiel 2. Ele envia para Israel, depois Ezequiel, no 3, come o rolo e Ezequiel torna-se um atalaia. Quando nós entendemos o que o Senhor estava revelando a Ezequiel, mais uma vez ele vem combinar com tudo aquilo que João viu e fala na ilha de Patmos. Ele vê as rodas, e era uma roda que andava dentro de outra roda, e isso não fala só sobre o movimentar do eterno, sobre a onipresença, onisciência e onipotência de Deus, mas fala também que o reino de Deus, na minha vida e na tua vida, é um reino em movimento. Você vai passar por fases, vai entender as fases de maturidade que você está passando, vai sendo provado
e vai subindo níveis espirituais de maturidade e amadurecimento, porque aquele menino que começa a caminhada não é um menino que vai terminar, você termina como um filho maduro. Quando Ezequiel fala isso, ele deixa claro que ele está dentro de um cativeiro babilônico. Nós entendemos que a Babilônia é isso aqui, é o mundo, onde o Senhor vai te levar a essa visão profética. Quando ele fala de uma visão profética, ele está falando dos 3 níveis de profeta. Tem o profeta que ele vai trazer uma palavra, como nós vamos falar daqui para mais à frente. Nós vamos falar numa palavra de correção, de alinhamento, de posicionamento. Nós podemos falar também do profeta dimensional, que é o caso de Ezequiel, quando o Senhor abre o mundo espiritual e mostra as rodas, mostra os ofins, a anjos, serafins. O Senhor abre a visão, como ele fez com João na ilha de Patmos. Quando nós abrimos em Apocalipse 4, nós vemos a mesma coisa que João viu e que João fala, e que Ezequiel fala. Imediatamente, 4:2, imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono, aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris, sinal da aliança, semelhante na aparência a esmeralda. No Apocalipse 4:8, ele vai falar assim: e os 4 seres viventes tinha cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso, nem dia, nem noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, João e Ezequiel estão vendo as 4 rodas e os 4 rostos. Ezequiel 1 fala agora do Ezequiel 1:5. Do meio dela saía a semelhança dos 4 seres viventes. Esta era a sua aparência. E tinham semelhança de homem. Para cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. As suas pernas eram retas, a planta dos seus pés era com planta do pé de um bezerro, e luzia como um brilho de bronze polido. Tinham nas mãos do homem, debaixo das suas asas, 4 lados, e todos os 4 tinham os seus rostos assim. Então, o que Ezequiel vê e João vê são as 4 faces de Cristo. As 4 rodas traziam a semelhança das 4 faces do Eterno. Quando nós voltamos para a tribo, para o tabernáculo, nós vemos que o tabernáculo ficava no meio e ele tinha 3 tríades de 4 tribos. Para cada 3 níveis de tribos, havia dimensão profética de um fluir. Uma vez era o Senhor fluindo com aquele povo, levando na face do leão, na face do boi, na face do homem e na face da águia. Então, quando o tabernáculo se movia, o tabernáculo fala das 4 rodas, do mover espiritual do Senhor, levando cada dimensão das tribos, norte, sul, leste, oeste, e que ele levava a força do leão, o serviço no boi, por isso que ele fala aqui dos pés de bronze polido como um bezerro. O povo entendia que a força estava no bezerro. Por isso que quando Moisés está numa intimidade com o Senhor, Arão permite
construir o bezerro, porque a visão deles, o Deus era aquele bezerro. Mas era essa idolatria que o povo trazia. Então, eles levantam o bezerro de ouro pensando que ele estava trazendo a imagem do Senhor. Mas aí o Senhor fala que ele abomina a imagem de escultura, aquilo que o homem projeta como uma escultura sendo o próprio Deus. A imagem que o Senhor vai te levar é na dimensão da força, a força do boi, aonde você, em meio à luta, em meio a toda a tempestade, a privacidade, ele vai te dar força como um boi para suportar os processos e você chegar à dimensão ou à maturidade que ele está te levando. Ele não está falando uma imagem de um bezerro, a qual nós entendemos que ali havia um principado sendo adorado. E o Senhor não quer que você levante imagens para que você não volte o nível de idolatria que ele já te tirou do Egito. Então, quando ele fala que os 4 rostos tipificava o leão, ele vai te dar força, vai ter momentos que Judá precisava ter força para avançar no nível de guerra. Vai ter momentos que as 3 tribos precisavam do serviço. Agora nós vamos armar a tenda, como nós estamos debaixo agora do mês de Elu. É um mês de servir, de entender, de viver esse tempo, do tempo da corça, que eu vou, trago alimento de manhã e à tarde eu divido despojos. Vai do homem, ele vai te trazer inteligência. Inteligência é o quê? Ao nível de humilhação e obediência. Porque o tolo, ele não consegue obedecer. Quem obedece é o inteligente. Porque quando você é tolo, você age pela sua própria cerviz, pela dureza do seu coração e pela força do seu braço. Mas quando você é inteligente, você se prostra diante do Senhor. E é Ele que vai à tua frente, abrindo situações e mostrando. Quando João fala do nível de guerra espiritual, só o inteligente entendia o que Daniel estava vivendo. Porque Daniel pede durante 3 anos, ele quer que o Senhor o direcione dentro da Babilônia, que ele estava ali também, mas agora ele precisava de uma resposta. E muitas vezes nós estamos dentro de um nível de batalha espiritual e nós precisamos de uma resposta de Deus se estamos caminhando certo daquele contexto que ele nos colocou. Ezequiel pediu uma direção, o Senhor mostra, João pede uma direção, é a mesma palavra em outro tempo, Daniel pede uma direção, é a mesma palavra para Daniel que o anjo Miguel estava preso, guerreando com o príncipe da Pérsia, da Grécia, e ele ia voltar para guerrear com o príncipe da Pérsia. Ou seja, o Senhor estava mostrando não só a esses profetas, como está te mostrando 3 níveis de profeta. Você pode ser um profeta que vai trazer uma palavra de alinhamento. O profético eu vou te alinhar, eu vou te confrontar, ou vou trazer uma palavra que é um consolo. Esse é o profético. Tem um profeta que vai atuar nessa dimensão. Outro profeta, como Ezequiel, aqui, como João, é um profeta dimensional. O Senhor vai levá-lo a uma dimensão onde vai abrir os céus e mostrar a dimensão espiritual da sala dos profetas, dos livros que são abertos, da batalha espiritual, das pedras na tua coroa, e há um profético que vai se movimentar,
como Filipe foi movimentado. E ele vai até o eunuco, prega para o eunuco, e a palavra é: queres ser batizado? E ali ele sai de uma dimensão espiritual, ele é transladado. E ele entra a esse nível do profético, que não é só desmencional, ele é transladado, ele batiza o eunuco, e daqui a pouco Filipe não está mais ali. O Senhor vai levar cada um a um nível espiritual dentro do profético, porque o Senhor tem uma multiforme graça de trabalhar. Ele não está paralisado no contexto humano. Por isso que quando Ezequiel vê a roda dentro de uma roda e ela se movia para todos os lados, o Senhor estava ali mostrando a Ezequiel: ó, eu continuo em movimento. Eu continuo em todos os lugares ao mesmo tempo. A minha força, a minha visão, o meu poder é ilimitado. E eu, além de ver tudo, eu continuo trabalhando em todas as áreas naqueles que creem e continuam ligados no céu e na terra. Nós não somos dessa terra. Nós viemos da eternidade. E nós vamos voltar para lá. E as rodas que o Senhor está mostrando a Ezequiel, nada mais é, dentro do profético, o teu chamado, o propósito que ele tem na tua vida. Você vai se movimentar dentro do material, mas no espiritual ao mesmo tempo. Eu vou te levar a lugares diferentes ao mesmo tempo. Você vai continuar fazendo aquilo que é para que eu coloquei na tua vida, dentro do teu propósito, do teu chamado, porque cada um tem um propósito. Dentro dos 5 ministérios, nós vemos o apóstolo, o pastor, o profeta, o evangelista e o mestre. Você vai vivenciar, muitas vezes, trabalhar na área de ensino, mas ao mesmo tempo, eu vou abrir a tua mente no espiritual e vou te levar a dimensões daquilo que você nem viu e nem estudou, mas é o teu alinhamento, teu posicionamento, que eu abro a tua mente e te dou a revelação daquele momento, do que é necessário dentro daquele contexto. E quando Ezequiel está vendo isso, junto com João, o Senhor está falando: eu estou preparando um outro povo, o tempo está chegando agora. Quando nós vemos que o entendimento, que é hoje da terça-feira, o Senhor quer abrir a tua mente dentro do profético para você entender o propósito que ele tem na tua vida e que você se achegue mais para perto dele para que se cumpra. O tempo está chegado, é como uma ampulheta. Ela virou e o tempo está chegando, onde você vai vivenciar todo o plano e o projeto que o Senhor te trouxe desde a eternidade. E aí nós entendemos, vou levar agora para a palavra de Deus, quando em 2 Timóteo, Paulo fala assim: a coroa da justiça já está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Então, o que o Senhor está fazendo? Ele está te preparando, não só para que você entenda o teu propósito, o chamado, o teu destino profético, embora essa palavra é certa, mas quando a gente fala em destino profético, as pessoas acham muito que é esotérico. Não, você veio com já o pergaminho da sua vida escrito. E à medida que você se move nas rodas, dentro do entendimento, esse pergaminho vai desenrolando, para que você entenda o teu contexto, aquilo que já foi determinado na tua vida. Tudo que você está vivendo, seja no profissional, no espiritual, dentro da tua casa, do teu marido, tem coisas que foram as suas escolhas. Então, você vai ter que entender que as tuas escolhas é semeadura e colheita.
Mas tem coisa que há uma permissão que estava dentro do pergaminho da sua vida. E você vai vivenciar isso, esse propósito. Ah, pastora, mas aí outras pessoas entraram no meu caminho e saíram. E aí eu vou dizer, quem não entendeu o nível que você estava caminhando e a pessoa foi colocada para caminhar junto contigo, mas ela não entendeu o propósito, o Senhor não vai deixar peso espiritual para você carregar. Ele coloca alguém para você entender, ajuda, mas se a pessoa não entendeu que ela precisa crescer e ter maturidade para esse tempo, o Senhor também não vai deixar que aquilo seja peso na sua vida. Ele vai tirar dentro desse contexto para que você venha lá na frente continuar essa caminhada ajudando outras vidas. Aquela pessoa teve a chance. Quando nós vemos dentro desse tempo babilônico, vou só voltar um pouquinho, o povo chegou a um ponto que eles acostumaram viver ali. Eles tinham saudade de Jerusalém, eles tinham saudade da terra, mas eles construíram ali casa, comércio, e eles tinham os profetas como Ezequiel e Jeremias dentro daquele tempo. Eles lembravam das promessas, mas quando nós vemos, quando os reis abriram e eles voltam, muitos não voltaram, como na época de Neemias e Esdra. Quando eles voltam na época do profeta Abacuque, eles estavam preocupados agora de viver fora do cativeiro. Mas a aliança que eles tinham com o Eterno, eles começam a deixar de lado. Eles esquecem agora de toda a promessa que os profetas liberaram dentro daquele tempo. E o Senhor fala em Abacuque, primeiro para mim, vocês não tinham saudade de mim? Vocês não tinham saudade de estar na minha presença? Vocês se acostumaram tanto em terras distantes que vocês esqueceram o que era viver em unidade comigo? É isso que o Senhor está falando. Eu quero levar esses profetas a esse nível de entendimento, de conhecimento, que a aliança comigo será uma aliança tão grande, tão perpétua, que você vai sentir falta da minha presença. Você vai andar tanto com o Senhor que você aquilo virou uma intimidade, uma rotina na tua vida. Eu falo isso muito quando eu viajo com a pastora Ivoneide, ela vai ver esse vídeo. E a minha mala estava pesada e eu ficava assim, Jesus, não deixa passar de 10 quilos. Aí, daqui a pouco, eu falava, Jesus, sou eu, hein? Não deixa a minha mala passar de 10 quilos. E, novamente, daqui a pouco, eu falava de novo, Jesus, está vendo essa mala? Tu não deixa ali passar de 10 quilos. E teve uma hora que a pastora Ivoneide falou, chega, Jesus está cansado de ouvir isso. Ele não vai deixar, para de falar em Jesus. E quando nós fomos passar, que eu botei a mala para pesar, 10 quilos 250. A mulher falou, pode passar. Eu falei, eu fico o tempo todo. Jesus, olha isso. Jesus, olha isso. Porque eu ando com ele. Tudo eu faço com ele. Ele é o meu marido. Ele é o meu pai. Ele é o meu amigo. É ele que está comigo em todos os momentos. E tem situações que eu falo, Jesus, tu está vendo, né? Tu viu. Então, não vou falar nada, que tu já viu. Por quê? Porque se formos voltarmos para a tribo, a tribo de Efraim foi uma tribo que ela foi desobediente. Ela quase foi dizimada. Por quê? Porque eles queriam agir na justiça própria. E se eu não volto para Jesus todo esse tempo, se eu não ando no contexto das rodas e da visão do eterno, eu vou agir na minha carne, naquilo que eu quero para mim. Mas eu tenho que voltar para o Senhor e
entender que o plano, o pergaminho da minha vida já veio. Eu já vim com ele. E agora eu tenho que cumprir, que, claro, ali, ó, fiz isso, obedeci isso, entendi isso. E agora eu vou te trazer o entendimento da vida de Davi. Eu gosto muito de Davi, que Davi reflete o que nós somos. Nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós somos humanos, nós temos mágoa, rejeição, viemos muitas vezes de orfandade, de medo, de frustração, de rejeição, e agora nós temos que curar esses problemas que nós trouxemos, que ninguém vem limpo, puro, todo mundo tem um carrapicho para ser trabalhado. E eu vejo isso que também é um propósito de Deus, porque esse trabalhar é o que te faz intimidade com Deus e você ir aos pés da cruz dentro desse mês, aonde, se falarmos de Elu, nós vamos entender que voltamos ao Senhor, que buscamos mais ainda a presença do Pai e voltamos um nível de ser guardados e cuidados pelo Pai. A palavra de Cantares fala que o rei está no campo. O rei sempre esteve no campo. Ele sempre esteve disponível a ouvir a nossa voz. Nós é que muitas vezes esquecemos de dar essa voz ao Senhor. E quando nós vemos ali em 2 Samuel, o que Davi faz, eu vou abrir aqui, 2 Samuel 24, fala assim: a ira do Senhor tornou-se a acender contra Israel. E o Senhor incitou Davi contra eles, dizendo: vai dar. O Senhor aqui, quando eu falo, incitou a Davi. Falar, pai, realmente é isso que tu quer? Não. Para que eu venha numerar o povo. Isso, Senhor, aconteceu com Moisés, quando tu mandou, através de uma direção que Jetro dá a Moisés, a numerar o povo, dividir, levantar ali 120 que ajudasse eles, a Moisés, a atender e a trazer um alinhamento. Foi aí que tu formou as tribos, que eram os filhos de Jacó. Então, agora o Senhor fala com Davi, e era para Davi buscar o Senhor. Senhor, o que que tu quer com isso? Senhor, me explica o que que tu está me direcionando, porque o Senhor não vai te dar o pergaminho com a rota toda programada. Não, ele quer saber o que está no teu coração. Ele vai falar e ele quer entender o que está te passando na tua mente e no teu coração. E a palavra fala assim, no 24 ainda 2. E disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, que estava com ele: percorre as tribos de Israel. Você está vendo que tudo está direcionado, tudo está comprometido. Na mesma, espera que eu vou ligar aqui o meu carregador, e ele não quer. Eu estou sentindo que a bateria está caindo. Tá bom. Peraí. Ok, ok. Vamos lá, vamos voltar. Quando o Senhor fala isso, o que ele queria, Deus está mostrando as tribos, Deus está separando o povo. Nós sabíamos que Davi era um homem de guerra,
Mas o que o Senhor queria dele é que ele fosse pesado e entender qual o direcionamento que o Senhor queria dentro dessa batalha. Porém, nós sabemos que toda guerra tem um principado que está incitando a querer tratar com o povo quando o Senhor está dando uma orientação. Assim é na tua vida e na minha vida. Todo o contexto de uma batalha espiritual, dentro da visão, seja ela profética ou a visão que você está tendo, o Senhor quer te direcionar a viver dentro desse propósito, mas na direção dele. Davi, então, numera o povo para que ele saiba o número. Quando Davi vai, ele não vai na lei mosaica. Ele vai sabendo que esse censo, todos aqueles que tivessem maior idade, eles tinham que começar a trabalhar e pagar tributos. Então, ali ele numera o povo. Entra um espírito de orgulho, vaidade pelo exército, mamon por causa do dinheiro, então não era só a frequência de Leviatã. O meu exército é maior. Eu tenho um exército melhor. Eu multipliquei o povo. E agora eles têm que pagar tributos, porque tinha maioridade já naquele povo. E eles tinham que pagar. E a oferta não seria uma oferta, iria crescer o volume financeiro dentro da estabilidade de um rei. Deus mandou saber o que estava no coração de Davi. Aonde está o pecado do teu coração? Qual é a raposinha que você ainda esconde dentro do teu pergaminho, dentro do teu destino profético? O que ainda impede que nós temos que limpar? É a palavra de Coríntios: examine o homem a si mesmo. Nem tudo o Senhor vai dar mastigado. Você conhece a sua personalidade. Você sabe aonde tem raposinhas na sua vida que precisa ser tirada. Davi numera, vai para a guerra. O texto vai dizer a seguir que 70.000 homens morrem por causa dessa decisão de contar o povo e pagar tributo. E aonde eu quero te levar agora? O Senhor agora leva um profeta. Então, quando o Senhor falou lá no início do profético, agora vem um profeta que ele vem te confrontar. E a palavra é exortação, é consolo e edificação. E agora a exortação de Gade chega até Davi. Por que você fez isso? Foi essa direção que o Senhor te deu? Tem certeza que você está no alinhamento do céu com a terra? Tem certeza que as rodas de Ezequiel estão rodando na dimensão do eterno? Ou a engrenagem começou agora, por falta de oração, ter lubrificação e uma roda dentro de outra roda, a engrenagem começa agora a ficar trepada. Quando você anda de bicicleta, tem uma correia que ela passa por uma engrenagem. Se essa correia não estiver lubrificada, se essa correia estiver larga, se essa correia não estiver ajustada, ela vai soltar e você vai parar do pedal. O Senhor está trazendo Davi, é isso. Gade chega para ele e fala: que engrenagem foi essa que você seguiu? Então agora o Senhor traz Davi dentro do confronto. O que você vai querer? A perseguição do povo.
7 anos você sendo perseguido, ou agora esse tempo de fome para Israel. E aí eu pergunto, se é um tempo de fome, quando o ímpio governa, o povo perece. E agora o peso de um governo fora da dimensão do eterno, fora com a corrente, fora, o povo começa agora a ser sacrificado. E o Senhor fala assim para Davi, e eu vejo isso, aonde tem derramamento de sangue, você tem que levantar agora medidas de trazer arrependimento, mas não é uma vez só. Você vai levantar medidas até que o sangue que está derramado na terra venha parar de ser clamado, como foi o clamor do sangue de Abel pela injustiça. Você vê que quando entra o espírito da vaidade, da soberba, do dinheiro, de Mamon, a terra começa a clamar, porque houve injustiça na terra. E quando eu olho para Davi, que o Senhor direciona, eu quero uma eira pura, limpa, um lugar onde não teve sacrifício, aonde alguém tem um posicionamento de humildade para comigo. E ele vai até Aruna. E Aruna, você vê que é um homem simples. A palavra de Deus fala em 2 Samuel 24:13, fala, e veio quando Gade fala até Davi, que queres 7 anos de fome na tua terra, ou 3 meses que fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou 3 dias que haja peste na terra. Você decide. E agora ele vai até Aruna. E o contexto narra assim, Aruna era um homem da terra. O que é um homem da terra? Semeadura e colheita. O homem trabalhava com a terra. Ele semeava na terra. E ele colhia da terra. O que o Senhor está falando para você? As rodas de Ezequiel, qual é o contexto da tua semeadura? Porque aquilo que tu está semeando dentro, seja do profético, da visão religiosa, é o que você vai colher. Você não vai semear uva e colher milho. Você vai colher aquela parreira de uva, você vai colher uva. Mas se você, na tua terra, tem semeado desordem, é a desordem que você vai colher. Então, quando ele vai até Aruna, o Senhor está falando, a terra está limpa, a terra está na dimensão de humildade, fartura, e você vai até Aruna. E quando Davi vai até Aruna, esse homem se prostra. Era um homem da terra, era um homem rico, mas ele entende que se o rei está indo até ele, algo tinha dele para dar ao rei. Davi era rei. A posição de Aruna era um agricultor. E agora aquele rei vai até o agricultor. Você vê que o Senhor eleva Aruna e abaixa Davi. O Senhor está falando como está a roda da tua vida, que eu vou ter que te levar até alguém simples para te ensinar a caminhada e te colocar em equilíbrio. O Senhor está dizendo isso. Ele está nos levando a um nível de equilíbrio. Não é porque você é rei que tem mais que você não precisa aprender com aquele que é da terra, que é humilde. Aquele vai te ensinar algumas coisas. E o que eu entendo é que o coração de Aruna é um coração tão simples e humilde
que Aruna fala assim, quando o Davi fala, eu preciso dessa eira para sacrificar. Aquele homem fala assim, sim, rei, eu te dou a terra, eu te dou os bois para o holocausto, eu te dou o cereal, eu te dou o azeite, eu te dou a lenha. E Davi fala assim, olha, moço, eu estou errado. Eu coloquei no meu coração o orgulho, a vaidade, o dinheiro, e achei que eu poderia fazer tudo em nome de Deus. O Senhor estava provando o meu coração e eu fui reprovado. E eu não vou dar ao Senhor aquilo que me custe nada. Ou seja, ele está falando para a Aruna, se tu me der tudo isso para que eu sacrifique para Deus, eu não estou dando, porque a terra é tua, o boi é teu, o cereal é teu, o azeite é teu, a lenha é tua, aonde eu estou remindo o meu pecado. Ele não estava remindo. Quem estava sacrificando é Aruna. Ainda que você seja intercessor,